Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 538. Uau! Assim que Seong Ji-han pousou no planeta, o solo instantaneamente pegou fogo. Processo de evolução iniciado. Mensagens do sistema apareceram ao seu redor e gotas de água começaram a se formar no ar, mas isso não é suficiente. Sang Ji-han decidiu que, se fosse fazer isso, poderia muito bem se tornar um incendiário de verdade. Autoridade vermelha. Aniquilação total. Silvo. Olhos vermelhos começaram a aparecer um por um sobre o corpo envolto em chamas de Sang Ji-han. Assim como a luz vermelha brilhou deles. A aniquilação total começou a jorrar em todas as direções. Então, bum! A água convocada para combate a incêndios e todo o sistema de defesa do planeta foram instantaneamente aniquilados. Você certamente usa o poder com mais eficiência do que eu. Seu método é um desperdício demais. Etapa. Seong Ji-han respondeu assim ao administrador vermelho enquanto se aproximava da distante árvore do mundo. Uma árvore do mundo semelhante em tamanho a de Nansan. A força vital contida nele também parecia a mesma. O Nansan também é Rank S? Isso funciona bem. Isso seria uma boa prática antes de destruir a árvore do mundo de Nansan. Enquanto Seong Ji-han dava passos, chamas arderam em todas as direções. A exuberante floresta estava instantaneamente se transformando em um inferno de fogo. No entanto, o próprio poder da árvore do mundo não deve ser subestimado. Mesmo quando o sistema de defesa entrou em colapso devido à aniquilação total. A árvore do mundo resistia ao poder do vermelho apenas com sua força vital inerente. Deve ser este nível para receber uma classificação tão alta. Vamos concentrar o poder de fogo. Os olhos vermelhos que apareceram por todo o seu corpo começaram a desaparecer um por um. À medida que esse poder começou a se concentrar em um só lugar. Então, dezenas de camadas de barreiras foram ativadas em frente à árvore do mundo. Reação energética, constelação mais alta, ou superior. Nível de alerta elevado para especial. Convocação de emergência do Conselho de Anciãos. Convocação de emergência do Corpo de Defesa da Aliança. Numerosas mensagens do sistema apareceram acima. Ao mesmo tempo, portais verdes começaram a aparecer um por um perto da árvore do mundo. O Conselho de Anciãos e o Corpo de Defesa já estavam sendo convocados? Como esperado de uma árvore mundial Rank S, a postura de defesa é claramente diferente. Não fazia nem um minuto desde o pouso. Mas a resposta do outro lado foi incrivelmente rápida. Ainda assim, parecia que o Corpo de Defesa e o Conselho de Anciãos não poderiam chegar imediatamente. Os portais estavam abertos, mas os reforços ainda não haviam chegado. Eles estão atrasados. Seong Ji-han cruzou os braços vagarosamente enquanto observava. Na frente dele, um enorme olho vermelho se formou e estava prestes a disparar uma luz vermelha. Aniquilação total com poder concentrado em um só lugar. E uma energia intensa girava dentro dele. Você não vai atirar? Isso deve destruir a árvore do mundo de uma só vez. Temos que esperar pelos reforços. Já que chegou a esse ponto, ele também deveria avaliar a força do Conselho dos Anciãos e do Corpo de Defesa da Aliança. Cerca de 5 minutos se passaram enquanto Seong Ji-han esperava assim. Zing. Elfos apareceram todos de uma vez pelos portais abertos. Uma reação energética chamada vermelho. Poderia ser o administrador vermelho? Não tire conclusões precipitadas ainda. Podem ser os restos dele. Olhe para isso. Como poderiam ser restos? Um elfo antigo e dezenas de elfos superiores totalmente armados apareceram de um portal. Com cerca de 100 portais convocados em frente à árvore do mundo, milhares de elfos foram convocados de uma só vez. A árvore do mundo que estava claramente visível até agora estava agora obscurecida por eles. Se necessário, eles poderiam até bloquear com seus corpos. Pensando nisso, Sang Ji-han falou com a voz que ele havia modulado para combinar com a do administrador vermelho. Vocês estão todos preparados? Então. Zing. Barreiras verdes ativadas instantaneamente. Isto estava a vários níveis acima do sistema que defendia o planeta anteriormente. Adicionalmente, Yggdrasil, conceda-nos sua proteção. Enquanto os 100 elfos superiores gritavam em uníssono. Clarão. Um padrão de árvore do mundo com as cores do arco-íris apareceu sobre a barreira. O escudo ficou ainda mais grosso e... Você acordou, administrador vermelho? A voz de Yggdrasil foi ouvida de lá. Então parece que o administrador azul foi finalmente derrotado por você. A administradora verde falou como se tivesse previsto esta situação. Seong Ji-han não se preocupou em corrigir seu mal-entendido. Mas se você venceu nessa situação, você deveria ter obtido um poder rivalizando com um administrador permanente. Zing. A luz do arco-íris brilhou na barreira. Passando pelo corpo de Seong Ji-han. Seu poder não parece estar nesse nível. Você não conseguiu completar o inferno, de fato? A administradora verde revelou sua vontade através da barreira e avaliou instantaneamente a força do oponente. Ela certamente não era uma oponente fácil. Se eu disser algo errado aqui, minha identidade poderá ser exposta. Vou recomendar uma resposta adequada a mim. Tudo bem, o que devo dizer? Eu recomendo dizer, Você está falando sério?
Sim, você também deve combinar exatamente o tom de voz. Então ele deveria rir como um vilão? Seong Ji-han suspirou interiormente e seguiu o treinamento do administrador vermelho. Huhu. Aquela risada que não revela suas verdadeiras intenções, continua a mesma. Administrador vermelho. Talvez porque eles tenham entrado em conflito por tanto tempo. Yggdrasil interpretou tudo apenas com aquela risada. Ela estava convencida de que a outra parte era de fato o administrador vermelho só de ouvir, huhu. Tudo bem até agora. Como Seong Ji-han pensava isso? Você deveria atacar agora. Desde que Yggdrasil se revelou, todas as forças principais da World Tree Alliance poderiam se reunir. Certo, é perigoso continuar falando também. Mas, você consegue romper? O administrador vermelho disse isso, olhando para a barreira com o padrão da árvore do mundo. A defesa do adversário era tão espessa. Parecia difícil romper apenas com a aniquilação total. No entanto, ora, é bastante. Seong Ji-han casualmente estendeu a mão e... Pense na sua frase quando eu quebrar isso. Ele disparou a aniquilação total. Clarão. A luz vermelha engoliu a frente. E a barreira com o padrão da árvore do mundo começou a queimar na superfície. No entanto, zing. O escudo brilhando intensamente com a luz do arco-íris. Estava bloqueando facilmente a aniquilação total. Já coletamos e analisamos dados relacionados à aniquilação total. Administrador vermelho. Esta barreira foi feita para contrariar a sua autoridade. Você nem vai arranhá-lo com esse nível de ataque. Tendo bloqueado a aniquilação total e determinado claramente que o administrador vermelho não estava no nível de administrador permanente, Yggdrasil. Hoje, talvez possamos capturá-lo. Foi mais longe e tentou capturá-lo. Clarão, clarão. Portais se formaram rapidamente em torno de Seong Ji-han. Desta vez, não para defesa. As principais forças da World Tree Alliance estavam sendo convocadas para atacar. Isso não vai funcionar. Administrador azul, vamos recuar. Meu poder por si só não é suficiente. Vendo esta situação, o administrador vermelho falou com urgência, mas... Você realmente é terrível em combate. Seong Ji-han torceu vagarosamente a mão estendida com total annihilation. Então. Uau! A barreira desmoronou quando as chamas se espalharam instantaneamente. Isso é suficiente apenas com o seu poder. A luz vermelha começou a penetrar no escudo em um instante. Não, como? Você precisa controlá-lo, não apenas derramar poder sem pensar. Isso é algo que pode ser feito assim? Como o administrador vermelho não conseguiu entender a situação atual, vendo Seong Ji-han lidar com a aniquilação total muito melhor do que ele mesmo. Isso é impossível. Você não deveria ser capaz de usar o poder com tanta precisão? A voz de Yggdrasil veio da barreira em ruínas, quebrando. Próxima linha. Isso é tudo que você tem? Seguindo o treinamento do administrador vermelho, Seong Ji-han recitou a frase. A luz brilhou na barreira desmoronada. Para ser tão arrogante, apenas espere. Com essas palavras finais, o padrão da árvore do mundo desapareceu completamente. A barreira quebrou completamente. A proteção. Não podemos enfrentar isso de frente. Dispersão. Todos cheguem perto da árvore do mundo, só não deixem as chamas se espalharem. Contanto que não queime completamente. As forças élficas atrás tentaram fugir em direção à árvore do mundo. Uau! Quando a árvore do mundo tocada pela aniquilação total pegou fogo. Jogue seus corpos. Sim. Seguindo a ordem do elfo antigo, todos os elfos superiores se atiraram para extinguir o fogo. A árvore do mundo é sua principal prioridade, mesmo acima das forças de elite da aliança. Esses caras eram realmente persistentes. Ele deveria limpá-los desta vez. Quando Seong Ji-han disparou a aniquilação total e se aproximou para esfaquear azul e vermelho na árvore do mundo Renki S. Clarão, clarão. Inúmeros portais se abriram ao redor da árvore do mundo. E as forças dos elfos começaram a surgir. É isso que Yggdrasil quis dizer com esperar? 10 vezes mais elfos do que aqueles que tentavam proteger a árvore do mundo Renki S. A Aliança Mundial das Árvores, verdadeiramente a escória do universo. O administrador vermelho avaliou, vendo o oponente empurrando com táticas de ondas humanas. Embora estivesse apenas no nível de dezenas de milhares por enquanto. Certamente iremos capturar você hoje. Clarão, clarão. À medida que incontáveis portais se abriam novamente. Ainda mais forças élficas estavam prestes a chegar. Isso não vai servir. Se deixado sozinho, isso realmente seria interminável. Vamos recuar agora. Isso é uma estreia de sucesso. Deve ser o suficiente para atrair o administrador branco como isca. O administrador vermelho disse que era hora de fugir, olhando para os portais verdes que cobriam completamente o céu. Esses números eram certamente onerosos. Se eles permanecessem aqui por mais tempo, a própria Yggdrasil poderia vir. Recuar agora era a opção racional. No entanto, ainda assim, já que eles se reuniram assim, deveríamos acertá-los uma vez antes de partir. Silvo. Seong Ji-han tirou azul e vermelho. Talvez porque ele estivesse agindo como administrador vermelho. Azul e vermelho pareciam uma espada de fogo por fora, sem nenhum vestígio da energia do atributo azul.
Depois de desembainhar a espada, ele enviou uma mensagem mental ao administrador vermelho. Vou usar todas as estatísticas vermelhas por enquanto. O que você está tentando fazer? Se você usar todo o Red, não posso dar conselhos. Conselho, está tudo bem. Honestamente, esse cara não foi útil em combate de qualquer maneira. Seong Ji-han respondeu assim e comecei a usar o Red para valer. 500 estatísticas, vermelhas, são consumidas. Zing. A aniquilação total se espalhou em todas as direções. Engoliu não apenas a árvore do mundo, mas todas as forças élficas convocadas também. Sua resistência é feroz, mas as forças da aliança são infinitas. Diferente de você. Como os elfos foram todos aniquilados. Clarão, clarão. Ainda mais portais pareciam combinar. Yggdrasil estava tentando capturar o administrador vermelho desta vez, mesmo que isso significasse sacrificar mais tropas. Mas, infinito, você diz. Esfaquear. A espada empunhada pelo administrador vermelho perfurou a árvore do mundo. O mesmo vale para mim. Quando a árvore do mundo desapareceu completamente e o oponente instantaneamente recuperou a força. Não. O administrador verde ficou sem palavras.